Então, amor, às vezes eu acho você muito imaturo, ao extremo, assim, em determinado assunto. Porque, por exemplo, assim, às vezes acontece alguma discussão com a gente e você, ao invés de vir sentar e conversar pra gente poder resolver de duas, uma, você foge do assunto. Ou então você vem e, ao invés de assumir uma responsabilidade de um erro que você cometeu, você vem e joga pra cima de mim aquilo, entendeu? Então, tipo, você me culpa pelos seus erros. E já teve dias da gente discutir e você não ter coragem de sentar comigo pra conversar e eu tá do seu lado e você me chamar no WhatsApp. Não, depende, porque tem situações que eu prefiro não responder na hora, porque eu sei que você vai perder a cabeça, você é explosivo, você não sabe ouvir. Concordo em algumas situações na parte de ser explosiva, porque assim, ó, tem dias que o teu erro é tão assim estrondoso que se eu não me fecho, assim, não fico séria com você, porque assim, chegar em você e confrontar é pior, porque é mais frustrante ainda pra mim. Porque, por exemplo, assim, quando você erra comigo e eu vou te cobrar aquilo, te confrontar, falar assim, olha, Michel, conversar com você, que era o que eu queria que você fizesse comigo quando eu errasse, mas de uma forma madura, você já logo reverte a situação e joga tudo aquilo pra cima de mim. Tamires, eu não deixo tudo pra você. É que o meu jeito, às vezes, quando eu quero resolver as coisas, não é no teu jeito, assim, na hora, no nervosismo. Eu prefiro pensar pra resolver. Você faz as coisas sem pensar. Quantas coisas você fez sem pensar e depois eu falei pra você, porque você não pensou antes, porque não fez antes. E você é extremamente orgulhoso. Às vezes você é grosso, estúpido, grita comigo e eu vou falar, por que você tá gritando? Aí você grita mais ainda, aí eu vou tentar conversar, você fala, acabou a conversa aqui. Acabou a conversa aqui. A gente não chega numa solução, vira os dois de cada lado, dorme brigado. Nem você fala que eu altero, eu falo alto às vezes, mas não por falta de educação, é o meu jeito de falar errado, mesmo que às vezes eu falo alto. Mas eu não xingo você, te ofendo você com palavrão, eu não te ofendo pelo teu passado. Você pega do teu passado para usar contra mim, ou falando dos teus ex, que eu sou semelhante a eles, ou quando você me ofende com palavrão, que quando a gente tem algum problema, você usa palavrão para ofender minha família, ou para ofender eu com palavrão. No sentido de palavrão, aconteceu há 3 meses atrás, que a gente teve uma discussão depois de casado, e você me ofendeu com palavrão, sim, que você estava no banheiro, e eu passei e você me xingou, me ofendeu com palavrão. No outro dia você veio me pedir desculpa, como eu faço com você quando eu te ofendo, mas sim, você já me ofendeu com palavrões. E no sentido, assim, de você falar, eu falo alto. Não, é diferente falar alto e ser grosso. Pra ser grosso, você pode falar até baixo, entendeu? Então, tipo, a tua estupidez, a tua grosseria desde quando a gente tá casado, me assustou demais e me desanimou. Porque eu falei assim, nossa, uma pessoa que outrora tinha tanta paciência, hoje é grosso, é estúpido comigo, entendeu? Você é feito de fases. Tem uma fase que você é amoroso, carinhoso, um grude. Tem outra fase que você nem na minha cara olha. Tem a outra fase que você é o que julga. Tem outra fase que você é o nervoso. Então, tipo, cada hora você é de um jeito. E eu não sei lidar com tantos Michel assim. Por exemplo, agora estou falando com vocês, você tá disfarçando ou não querendo ou confrontar, não querendo resolver o que eu tô falando. Você sempre faz isso. Não, é que parece que você tá outra pessoa, não tem nada a ver com as coisas que você tá falando. Eu não concordo com muitas coisas que você falou aí. Nada a ver. Você tinha que melhorar, você quer receber muito e nem faz tanto por isso. Você só quer receber. Às vezes eu começo a fazer. Eu sei que eu tenho que pensar em um retorno, só que mesmo assim, cara, eu não vejo nada de volta, entendeu? Aí você fala, é frustrante, cara, não é hoje. É 3 anos, você sabe que no namoro eu fazia mais ainda. Mentira. Eu fazia tanto, aí não recebia nada. E às vezes você nem faz isso, cara, perto do que eu faço ainda. Você não faz nada. Você não tem feito nada. Perto do que um dia você fez, nada. Pra querer também receber algo de mim. E quando você faz, pelo menos você tem o meu reconhecimento. E eu que dou minha vida pra você e nem reconhecida e respeitada sou. Bom, dá pra ver aqui que a Tamires é mais acelerada do que o Michel. Isso se vê logo na forma da comunicação dos dois. Ela fala mais do que ele ouve e chega o momento da comunicação que ele começa a olhar para os lados, ele desliga, né, porque ele não aguenta a quantidade, o volume de informações e acusações, ele não sabe nem mais o que fazer diante de tantas acusações que ela coloca para ele. Porque o parceiro 110, ele tende a evitar confronto.
Ele não gosta de falar do problema porque ele sabe que por ele ser 110, ele vai ficar para trás. Ele vai perder a briga. Ele vai perder a briga, né? Então, porque o 220 é muito mais rápido em concluir, em decidir as coisas, ele sabe que ele vai perder. Então, ele prefere não entrar na DR, ele prefere não conversar sobre o problema. E aí irrita ainda mais o 220, porque tem um problema, né? Não deixou de ter um problema. Você evitando ou não, o problema está ali. Então, o que você vai fazer a respeito? Então, o 220 fica mais irritado. E aí, o que acontece? Ele fica mais nervoso. Que eu imagino que é o que acontece com a Tamires. Ela está falando ali, ela está frustrada, a Tamires está frustrada, da forma que ele fala com ela, do jeito que ele trata ela. E porque ele evita, ela fica mais frustrada. E na frustração, o que a pessoa faz? Ela ofende. Ofende, xinga, aí ele vai... Ela ofende, porque ela pensa assim, se eu ofender, ele vai ver o quanto eu estou chateada. Só então, que não funciona. Como se resolve isso, Michel? Preste atenção. Você tem que entender que há um problema. Você disse aí que não concorda com as acusações ou com as questões que a Tamires colocou para você, mas não é questão de concordar ou não. É questão que se a sua esposa está infeliz, se ela tem problemas, reclamações recorrentes a seu respeito, então há um problema. Quer você concorde ou discorde, o problema está ali. Você concordar ou não vai fazer o problema desaparecer. Então, o que você tem que fazer? Para você não dá para resolver tudo de uma vez. Então você tem que pegar um ponto. Por exemplo, um ponto que ela reclama muito de você é a atenção que você dá à sua família, aos seus familiares. Ela sente que vem depois dos seus familiares. E provavelmente você é mais apegado, você tem um apego maior à sua mãe, ela já é mais independente da família. Então, você, Tamires, tem que entender que o apego que ele tem com a família não vai mudar. E não é porque você não tem esse apego que ele também não tem que ter. Você tem que respeitar esse apego, mas por sua vez, Michel, você tem que fazer sua esposa se sentir primeira na sua vida. A sua mãe, seus familiares da sua família de origem são seus parentes agora. A sua família agora é a Tamires e os filhos de vocês. Esta é a sua família. Os outros são parentes. A sua esposa tem que vir primeiro. Então você tem que fazer ela se sentir primeira na sua vida. Na prática, não é só falar isso não, é na prática. Se sua mãe faz assim, você vai lá. E a Tamires pede 10 vezes a mesma coisa e você não ouve, ela não é primeira na sua vida. Então você tem que colocar a Tamires em primeiro lugar na sua vida. Então vai resolvendo cada caso. Não adianta você querer resolver tudo, Tamires, ele não vai resolver tudo, não é o feitio dele. Você tem que dirigir-se ponto a ponto com o Michel. E a Tamires, ela precisa também respeitar o Michel, porque por ele ser diferente de você, Tamires, ele não vai resolver as coisas do seu jeito. E quanto mais você força, né, a barra ali, você fica ali chateando ele. E você sabe que você está chateando, você sabe que você está sendo chatinha. E provavelmente é por isso que você se sente tão chateada com você mesma. Sabe, às vezes a mulher, ela está chateada mais com ela do que propriamente com uma parceira, porque ela sabe que ela está chatinha. Mas ela não sabe como lidar com aquele problema, ela não vê outra solução. Mas você não precisa, Tamires, ficar ali forçando a barra, ficar toda hora querendo resolver o problema. Você tem que buscar sabedoria e respeitar o Michel. Então, por exemplo, você tem um problema com ele falou alto com você um dia, né? O que você vai fazer? Você não vai falar naquele momento com ele. Você vai esperar. Você vai esperar o momento certo, que ele tá legal, que ele tá conversando com você, que ele dá, assim, um bom humor. E aí você vai falar carinhosamente, olha, sabe que mais cedo, quando você falou comigo daquele jeito, então, eu não gosto quando você fala assim comigo, eu me sinto tão mal, sabe? Quando você fala assim, você está respeitando ele. Mas se você fala assim, sabe daquele jeito que você falou comigo mais cedo? Você é muito grosso. Você é isso, pronto, acabou. Você corta a comunicação. Então, respeito e na hora certa para falar dos problemas. Um outro erro que o parceiro 220 comete, que a Tamires comete, ela cometeu algumas vezes aí na conversa, é usar aquelas palavras sempre, nunca, você nunca faz nada, vez. Você nunca faz nada, você nunca faz nada, você é isso, você nunca, sempre, toda vez.
E a gente viu a frustração do Michel quando você usou essas palavras, ele baixa a cabeça e fala, não é bem assim, não é verdade. A pessoa, o 110, o reflexivo, quando ele ouve essa palavra, você sempre, você nunca, ou toda vez, ele já vai lembrar de uma vez que não foi E ela está assim. falando isso porque ele faz muitas vezes. E dá a impressão que é sempre, só que não. Que dá a impressão que você não reconhece o que ele faz. Pode ser que ele não faça como você quer, mas ele faz alguma coisa, você tem que reconhecer o que ele faz. E outro erro, Michel, você falou que a Tamires não faz por onde para merecer certas coisas que ela pede de você. Ela não precisa merecer, Michel, ela é tua esposa. Você tem que fazer, quer ela mereça ou não. Você como marido, você tem deveres para com a sua esposa. Você tem dever de ouvir a tua esposa, de colocá-la em primeiro lugar, de dar atenção, de resolver os problemas. É dever seu, de ser carinhoso, atencioso. Isso é dever, Michel, não é favor, não. Ela não precisa merecer, ela já é tua esposa. Então, assim como você merece a atenção dela, então você dá essa atenção primeiro para ela. Tá bom? Não fique nesse joguinho de, eu só vou te dar, só vou fazer isso se você merecer. Não é isso, isso não é casamento. Aí você também não merece nada, né? Exato. Tá bom? Bom, esperamos ter ajudado aí o Michel e a Tamires.